As atenções do mundo voltam-se, claro, para as guerras entre Israel e Hamas e Rússia e Ucrânia. Mas eu hoje vou me concentrar na guerra da Ucrânia e principalmente os receios de que aquilo possa se voltar para a Europa. E um dado novo neste carnaval é aquela ordem de prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, contra a primeira-ministra da Estônia, um daqueles 3 famosos estados bálticos. Putin estaria ali só dando um aviso? Aquilo foi uma bravata, uma provocação? É o que vamos ver nesse vídeo. Então, o dado novo é que a Rússia está se preparando para confronto militar com o Ocidente, segundo a primeira-ministra da Estônia, que esteve ali na lista de procurados anunciado pelo Kremlin. A primeira-ministra estaria também com o seu ministro do exterior e também tem um ministro da cultura da Lituânia, que é outro estado báltico. Então, a primeira-ministra, nesta terça-feira, a polícia russa colocou a premier da Estônia, Kaja Kallas, em lista de procurados por profanação da memória histórica. A gente vai ver primeiro aqui um informe da Band News. O Serviço de Inteligência da Estônia afirmou nesta terça-feira que a Rússia está se preparando para um confronto direto com a OTAN. Nos últimos meses, diversos políticos europeus já alertaram que essa é uma possibilidade real. Possibilidade real? O jornalista Kipling, aqui da Bandeirantes, ele levanta uma questão muito pertinente. Mas antes, vamos ver o que é que ele fala aqui, do que motivou, não é, aquela reação russa. Segundo o governo de Moscou, os 3 são acusados de atitudes hostis contra a Rússia e a memória do país, como destruir monumentos da era soviética. Essa primeira-ministra, a Kallas, ela é acusada de ter mandado destruir 200 dos 400 monumentos que existem ali no país, monumentos construídos pelo governo soviético, porque antes esta Estônia, assim como a Lituânia e também a Letônia, pertenciam ao Império Soviético, que foi dissolvido em 1991. Kaja Kallas disse que a atitude de Moscou não surpreende. E ao responder ao Putin, a Kaja Kallas, não é a primeira-ministra, ela disse que a atitude de Moscou não surpreende. E é a prova de que ela está fazendo a coisa certa. Aqui ela aparece ao lado do presidente, né, da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Não é? Buscando apoio da União Europeia para a Ucrânia. A premier da Estônia é uma das principais defensoras da ajuda militar do Ocidente ao governo de Kiev. Só que apesar de toda a ajuda, há poucos avanços na linha de frente. A contenção russa tem se mostrado muito eficiente. Além disso, aí é que está o problema, não é? Essa primeira-ministra tem sido uma das grandes provocadoras ali da Rússia. Ela está ali praticamente na garganta da Rússia, não é? Então ela acha que a OTAN, né, que tem aquele tratado de defesa recíproca, se um de seus membros for atacado, toda a OTAN, ou seja, os 27 países, mais os Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc., vão se unir e responder ao ataque. No caso, seria da Rússia. Agora, isso é muito duvidoso. Por que é duvidoso? Justamente porque nunca, essas grandes potências, ela nunca se preocupa com os pequenos países, né? Exemplo disso foi o do Leopoldo Galtieri, aquele general fanfarrão que resolveu, ele era presidente da Argentina na época da ditadura militar,
E como o regime estava em situação muito difícil, quase que no chão, ele tentou dar um respiro ali e decretou a guerra, declarou guerra às Ilhas Malvinas, um protetorado inglês. Resultado, não é? O general Galtieri confiava naquele tratado de defesa recíproca, e esse tratado era comandado pelos Estados Unidos, não era a OTAN, mas era um tratado ali latino-americano que obrigava a que, sendo um membro atacado, os Estados Unidos e todos os países latino-americanos se declarariam, não é, a solidariedade e apoio à Argentina. E o que é que aconteceu? Justamente o contrário. Os Estados Unidos desconsiderou tudo aquilo e deu apoio à Inglaterra. E ainda mandou que os seus países satélites na América Latina, tudo de ditaduras militares, apoiassem a Inglaterra e não o ditador Galtieri. Exemplo também mais recente disso, não é? É o Juan Guaidó, aquele presidente interino, entre aspas, da Venezuela, que foi, não é, ali alçado à condição de presidente legítimo e reconhecido por 60 países, ali incluídos os Estados Unidos, todas as potências ocidentais, não é, chefiadas ali também pela Inglaterra, o Canadá, a Austrália, o Japão, inclusive, que reconheceram o Guaidó. E onde está o Guaidó hoje? O Guaidó foi deposto, não é? Ele foi deposto em 2022, no apagar das luzes do ano de 2022. E depois, não encontrando apoio de mais ninguém, e ele, é bom que se diga, ele foi deposto pelos próprios colegas que o fizeram presidente. E ninguém foi ao socorro do Guaidó. E ele está hoje onde? Claro, sob a proteção dos Estados Unidos, e vive em Miami, ao que se diz muito rico, porque pegou uma boa grana com aquela confisco dos ativos venezuelanos pelos americanos e pelos europeus. Mas voltando aqui à situação da guerra na Ucrânia, o que tem havido ultimamente é a intensificação das incursões da Rússia lá na Ucrânia, que agora tem utilizado aqueles mísseis hipersônicos, que são 9 vezes a velocidade do som, ou seja, 11 mil quilômetros. O último a ser utilizado é o Zircon. Antes já tinham utilizado aquele Kinzhal, que era outra potência também. Mas os ucranianos têm ali feito algum tipo de reação, não é? Como hoje, por exemplo, se noticiou que as forças ucranianas, utilizando aqueles drones subaquáticos, teria inutilizado mais talvez o 5º navio russo. Agora, claro que isso são ataques pontuais e não computam ali no fato de a Ucrânia estar reagindo, muito pelo contrário, está cada vez mais cercada pela Rússia. E aí a União Europeia também faz de suas ameaças, não é? Por exemplo, aqui dizendo que Rússia promete medida dura se tiver ativos financeiros confiscados. Essa ameaça que faz agora a Europa, né, através da Comunidade Europeia, constituída ali de 27 países, que ameaça utilizar o dinheiro confiscado das reservas russas, que são ali em torno de 200 milhões de dólares, e parece que mais 400 milhões de setores individuais lá da Rússia. E a Rússia diz o seguinte, não é? Kremlin respondeu a uma decisão da União Europeia para reservar lucros de ativos congelados da Rússia para financiar a reconstrução da Ucrânia. O que diz?
O Ocidente está procurando ativos russos para compensar os pesados custos de manutenção do sangrento conflito ucraniano e do regime de Kiev, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. O comunicado é em resposta ao anúncio da União Europeia, que decidiu adotar lei para reservar lucros obtidos com ativos congelados do Banco Central da Rússia em países que integram o grupo. De acordo com a TASS, Zakharova classificou a lei da União Europeia como roubo e apropriação indevida do que não pertence a eles, dado que nosso país categorizou como roubo, a atitude tomada será aquela tomada em relação a ladrões, declarou a porta-voz Maria Zakharova. Deixa eu ver aqui a foto da Maria Zakharova, que tinha aqui ela, né? É uma porta-voz, né, mais ativa. Ela às vezes fala mais que o próprio ministro das Relações Exteriores. Mas aí a gente volta novamente a essa notícia aqui, não é, da primeira-ministra da Estônia. A gente sabe que não só essa primeira-ministra, como os outros dois países, Lituânia e Letônia, elas têm adotado medidas e às vezes atos de provocação, principalmente contra a população russa, né, que é calculada em torno de 1/3, um pouco mais de 1/3 em cada um desses estados. Esses estados são estados pequenos, não é? Por exemplo, a Estônia, que é dessa primeira-ministra Kallas, ela tem 45 mil quilômetros quadrados, com uma população de 1.376.000. Ora, é um estado menor do que o nosso estado do Rio Grande do Norte, né? Uma população aí quase pela metade, muito menos. Bom, e os outros estados também, a Lituânia, ela tem, vamos ver aqui, né? A Lituânia, ela tem 65 mil quilômetros quadrados, enquanto a Letônia tem 64 mil. Quer dizer que é tudo mais ou menos, né, do mesmo tamanho e da mesma importância. Tem algum avanço tecnológico. Agora, o fato é que eles vivem ali, como eu falei antes, né, na garganta ali da Rússia, né, podendo ser engolida a qualquer momento. Inclusive, há denúncias de que o Kremlin voltou a reforçar a sua presença militar em torno daquelas 3 repúblicas. Teriam, inclusive, dobrado o contingente, o que é também um aviso para a Europa, não é? Porque já imaginou o que vai acontecer se a Rússia, de repente, pegar de volta esses 3 países? Estará declarada a guerra contra a Europa? Depende, né? Depende das circunstâncias. Quando aquilo ocorrer, se é que vai ocorrer. Mas a verdade é que tanto os Estados Unidos quanto a própria Europa não estão dispostos a enfrentar uma guerra aberta com a Rússia, que tem o apoio da China, né, que é aquela grande potência também, do Irã, né, e tem ali, como se sabe, o Putin é muito ligado à Turquia, apesar de a Turquia ser um membro da OTAN, mas que compra armas da Rússia.